Vamos iniciar, então, já deu 5 minutinhos, acho que para não atrasarmos o cronograma de vocês, também a rotina de vocês hoje, então, queria inicialmente mais uma vez agradecer a participação. Eu vou fazer uma pequena introdução e falar um pouco, né, questão de desinformação e em seguida eu passo a palavra para vocês. Acho que a gente pode começar com o Elton e aí o Vitor fala como está na própria ordem de apresentação do evento. E então, iniciando, eu queria dar boa tarde, boas-vindas a toda a nossa audiência aqui hoje. Esse é o nosso webinar sobre estratégias para combater a desinformação. Ele é um webinar que está sendo realizado pela CAUEST, que é a Conferência de Organismos, né, Subnacionais Eleitorais, parte da Transparência Eleitoral América Latina. Esse é um dos seminários que a CAUEST tem realizado nesse tema das eleições, e focando especificamente nas eleições do Brasil esse ano. Esse é o nosso terceiro seminário, já tivemos outros também, e hoje nós contamos com a participação de especialistas que fazem parte aqui da CAUEST e que se disponibilizaram a estarem aqui conosco, compartilhando um pouco das suas experiências, do seu conhecimento. E nessa ocasião, então, a gente vai ter as apresentações inicialmente do Dr. Helder Godsman. Ele é membro da CAUEST também, e também é autor do livro Liberdade de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais. Teríamos também a presença da doutora Samara Castro, também é membro da CAUEST e coordenadora de comunicação da ABRADEP, membro do Observatório de Eleições da OAB do Rio de Janeiro, porém ela teve um contratempo e não vai poder estar conosco hoje. E temos também o Dr. Vitor de Andrade Monteiro, que é membro também da CAUEST, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas e que está cedido para o Tribunal Superior Eleitoral. Eu me chamo Paula Gomes, também sou coordenadora da CAUEST no Brasil, consultora e pesquisadora na área de relações internacionais. E fazendo uma breve introdução sobre a questão da desinformação, recentemente, inclusive, o TSE divulgou um dado de que no Brasil as notícias falsas elas circulam quase 70% mais rápido do que as verdadeiras. Uma rápida busca pelo Google, a gente já descobre uma série de notícias envolvendo a questão da desinformação, como, por exemplo, a desinformação ela é muito mais disseminada através do uso de links, né? Então, a principal ferramenta de desinformação que nós temos hoje é o uso de links. Temos também fotos que são utilizadas e, né, em menor quantidade, vídeos. Mais recentemente, as pesquisas eleitorais, a gente está em um momento em que as pesquisas eleitorais elas estão bastante em voga, né, estão aparecendo bastante na mídia, elas também foram tema de quase mais de 1.200 publicações na última semana de maio, e sendo que algumas delas também envolvendo a questão da desinformação. Da mesma forma, tivemos na última semana uma informação de que o YouTube ele apagou ao menos 22 vídeos com desinformações sobre eleições. Não são, pode parecer pequena essa porcentagem de 22 vídeos, mas quando a gente vai ver o que nós chamamos de alcance, o alcance desses vídeos ele é muito grande, então ele atinge muitas pessoas e ele é compartilhado muitas vezes. Entretanto, uma pesquisa recente que foi realizada pelo MIT, junto com a Universidade de Regina, no Canadá, mostrou que os brasileiros, em geral, parecem ter um nível de discernimento um pouco maior que outros cidadãos quando se trata de desinformações, né? A pesquisa comparou pelo menos 15 países em vários continentes e mostrou que os brasileiros eles estão realmente tendo um pouco mais de preocupação com aquilo que eles compartilham, seja nas redes sociais, seja fora das redes sociais. Então, algumas estratégias, inclusive, demonstradas pela pesquisa, mostrou que, por exemplo, você simplesmente fazer um convite para que a pessoa pense sobre se aquela notícia é uma notícia falsa ou não, se aquela informação é uma informação real ou não, isso já faz com que as pessoas se tornassem mais criteriosas no compartilhamento de notícias. Então, tendo em vista toda essa experiência, né, em desinformação, em luta contra a desinformação no Brasil,
nós pensamos nesse webinar e convidamos os especialistas que estão conosco aqui hoje. Depois dessa breve introdução, eu convido o doutor, então, Helder, a compartilhar conosco algumas das suas considerações sobre esse tema aqui no Brasil. A palavra é sua, doutor Helder. Você está sem o microfone. Eu estava só ensaiando. Eu estava só treinando aqui para saber se você estava atento. Olha, Paula, muito obrigado pelo convite da CAUEST, obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz de saber que é pesquisador em relações internacionais, que é um tema assim que eu e o Vitor, eu acho que a gente tem esse mesmo interesse acadêmico de pesquisar sistema interamericano, inclusive gosto muito de ler as publicações dele, que são assim, publicações muito boas, um colega assim, incrível. Estou muito honrado de estar aqui ladeando ele nesse evento. Infelizmente, a Samara não pôde estar presente, mas também é uma colega brilhante e agradeço muito o convite de vocês. Bem, antes de começar o evento oficialmente, eu estava conversando aqui com o Vitor, e inclusive uma coisa que eu estava conversando com colegas aqui no tribunal que eu trabalho é justamente isso, que a desinformação é um fenômeno que está acontecendo, e à medida que ele está acontecendo, a gente está procurando entender como é que a gente consegue minimizar os efeitos. O Frederico Alvim, que é o assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, ele diz algo que é muito real nas falas dele. Quando a gente lida com desinformação, a gente, que enquanto instituição, enquanto Estado, nós precisamos respeitar uma série de direitos e garantias fundamentais, que acaba se tornando uma luta desigual, porque às vezes os agentes que estão do outro lado, eles desrespeitam todas essas garantias fundamentais. Então é difícil, né, você equacionar essa força. E hoje, recente, a gente tem visto que está saindo uma série de reportagens sobre jornalistas que estão sendo atacados porque fizeram uma pesquisa na internet, em fóruns, e descobriram que determinadas pessoas na internet estão promovendo campanhas de desinformação para determinado eixo ideológico. Então, eles acabaram sofrendo ameaças, inclusive, de morte. E é esse o ponto que eu queria tocar nessa parte do webinar, é falar da importância da imprensa tradicional para a sociedade democrática. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Interamericana, ela tem inúmeras decisões que vai colocar a importância da imprensa para a sociedade democrática. Inicialmente, quem trabalha com desinformação, eles vão automaticamente colocar a imprensa como uma grande inimiga. Então vão dizer, olha, a imprensa, ela mente, ela engana, ela busca confundir a todos. Essas informações que esses jornalistas estão trazendo aqui são falsas, não são verdadeiras, eles querem te enganar, querem te ludibriar, querem destruir tua família. E as pessoas acabam se valendo desse discurso para afastar a imprensa e colocar assim, olha, a verdade quem tem sou eu, tá? É uma coisa quase que messiânica, quase que como se fosse assim, uma pessoa que fosse salvadora ou salvador, e colocasse isso nesse patamar de conflito. Helder, então tu está dizendo que a imprensa ela é perfeita, nunca errou. Não, não é isso que a gente quer dizer. Mas que o jornalismo profissional, ele é sério. Inclusive, eu estudei 6 meses de jornalismo, é uma graduação que eu preciso voltar para continuar, né? Para refazer, na verdade, porque eu só estudei 6 meses. Mas todo veículo de comunicação ele tem uma linha editorial. E essa linha editorial você consegue perceber os vieses ideológicos, você consegue perceber o perfil. E o jornalismo profissional ele trabalha com a verdade, ele vai trabalhar com os fatos. Essa questão de neutralidade, qualquer pesquisador sabe que essa questão de neutralidade não existe. Porque a partir do momento que você escolhe um objeto de pesquisa, aquilo já diz sobre você e aquele objeto. Então você não está partindo de um lugar neutro. Você está partindo de um lugar ali de uma afetividade, de um interesse, enfim. E a mesma coisa com a imprensa. Às vezes a imprensa vai ter ali os seus próprios interesses, mas
que são perceptíveis, porque existe ali uma linha de pensamento, uma linha editorial, que é completamente diferente de quem se vale da desinformação, que a gente não sabe quem está por trás, né? A gente está vendo aí fazendas que a gente fala, fazendas de likes, fazendas de cliques, que é para aumentar ali de uma forma artificial os conteúdos que estão ali na internet, para dar a impressão de que tem um grande volume de gente falando, quando na verdade ali tem só uma meia dúzia de pessoas que querem causar barulho, para causar a impressão de que está todo mundo comentando sobre. E a gente não sabe quem financia esses grupos, de onde está vindo esse dinheiro. A gente não sabe, porque não tem prestação de contas. A gente não sabe quem está por trás, os interesses que estão envolvidos, e a imprensa não. E assim, o que a gente pode ver, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Tecnologia e Sociedade, e eles colocam que existem ainda sites que têm potencialidade, sites da imprensa, que ainda tem potencialidade de reproduzir um conteúdo que pode, em certa medida, desinformar. Isso é uma crítica. Ok. Só que a grande diferença é que a responsabilização desses agentes é possível e pode ser feita de uma maneira muito simples, né? A gente sabe quem é que está ali por trás, a gente sabe, pode tirar aquele conteúdo do ar ou pode exercer o direito de resposta de uma maneira muito mais democrática, muito mais transparente, do que quando a gente está lidando com um agente invisível que nós não sabemos quem é. A gente não sabe ali, ou suspeitamos quem seja, mas não temos ali a confirmação. Para além dessa questão do jornalismo, outro aspecto que eu tinha pontuado que eu queria falar hoje é a questão das nossas emoções, que elas estão ali aliadas com a desinformação. Então, eu acho que são duas ciências que, juntamente com o direito, elas têm nos ajudado a compreender melhor esse fenômeno. O jornalismo e a psicologia. Porque a gente acaba utilizando... Quem se vale da desinformação acaba utilizando expressões que mexem com as nossas emoções e acabam fazendo com que a nossa racionalidade ela seja burlada. Então vai trabalhar com o medo, vai trabalhar com a raiva, vai trabalhar com a ansiedade. E por isso que a gente precisa entender quais são essas palavras que são colocadas como gatilhos e quais são esses elementos que são postos que vão fazer com que a gente acabe desconsiderando todo o nosso racional e indo para o lado das emoções. Eu estou vendo aqui que eu já estou avançando no tempo, então, por enquanto, dentro dos 10 minutinhos que eu tinha nessa parte inicial do webinar, eu vou encerrar minha fala, vou passar a palavra para a Paula, mas a gente pode continuar o nosso bate-papo, para que eu não possa avançar muito na fala do Vitor. Eu agradeço mais uma vez e repasso a palavra para você. Obrigado. Perfeito, muito obrigada, doutora Helder. Então, eu passo a palavra para o doutor Vitor também, mais ou menos 15 minutos, até 15 minutos de fala, né? Porque nós estamos com 2 debatedores hoje, então depois a gente vai retomar para o final, que eu quero fazer algumas perguntas também. Obrigado, doutora Paula. Doutor Helder, um prazer ouvi-lo sempre. Gostaria de agradecer a doutora Paula pelo convite, muito honroso, fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje discutindo especialmente esse assunto. Queria agradecer também ao professor Marcelo Peregrino, né, presidente da CAUEST, por essa iniciativa que é sempre muito louvável. Ele, como acadêmico que é, né, um grande acadêmico, ele sempre incentiva esse tipo de atividade, de debate, de troca de ideias, isso é muito legal. Então, agradeço muito a doutora e ao doutor Marcelo, agradeço a Bárbara também, que é sempre muito eficiente nas atividades da CAUEST. Um ponto interessante, né, Helder, que realmente, de fato, nós três gostamos de direito internacional. Eu também pesquiso de convencionalidade e direitos humanos ligados com o direito eleitoral é algo que, para mim, me interessa muito, porque
Você não pode falar em direitos políticos sem pensar nessa perspectiva humanista disso, de tudo que envolve, né? Quando a gente fala de desinformação, já entrando agora na nossa discussão, o tema de desinformação a gente tende a achar que é algo mais novo, né? Algo recente, porque todos os lugares agora as pessoas estão falando sobre desinformação, né? Fake news é algo que se conversa em mesa de bar, se conversa em todos os ambientes atualmente. Só que se a gente pensar em desinformação, a gente vai lembrar que desinformação, sendo um fato inverídico em relação a um processo eleitoral, é algo muito antigo, né? Historiadores trazem desde a formação mesmo da democracia, a gente já falava, nos primeiros os conhecidos como os pais heróicos da democracia, eles já tinham a formação da democracia, os tiranicidas gregos, eles por trás tinham um componente que não era verdadeiro, porque fala-se, né, que o tiranicídio, né, a morte do tirano se deu por razões democráticas, mas se deu por razões pessoais e outro contexto. Mas a ideia que ficou vendida desde o início da democracia é que, desde o início da formação da democracia, é que a gente percebe que a verdade nem sempre ela é tão bem trabalhada. O que ganha um contexto mais interessante, mais importante e mais impactante, talvez seja a palavra, na atualidade, é o fenômeno do contexto da desinformação que está sendo desenvolvido no contexto de pós-verdade, né? E absolutamente amplificado com as redes sociais, como o Helder falou, como a professora Paula trouxe muito bem no começo, né? A velocidade da informação, que ela é brutal. E eu acho que tomou uma característica mais clara, ou talvez uma exponência maior, nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, também no Brexit. Em 2016, a notícia que foi mais trabalhada, que foi mais visualizada no contexto da eleição, foi a notícia de que o Papa tinha apoiado Trump. E embora seja muito pouco improvável, porque existia um discurso do Papa, né, um discurso fictício do Papa, que acusava o FBI de ser corrupto por não investigar corretamente a Hillary Clinton, que é algo muito pouco crível que o Papa fosse entrar nesses detalhes, ele foi a notícia mais divulgada. Ele teve 960 mil postagens no Facebook, e como bem falou a professora Paula, é muito mais do que a postagem, é o impacto que ela tem, que os estudiosos falam em ter até 10 vezes o impacto da postagem, então a gente podia falar que cerca de 10 milhões de pessoas que foram impactadas com essa notícia, mas por mais incrível que ela possa parecer, 8% dos eleitores que votaram em Obama na eleição anterior e que poderiam ser potenciais eleitores de Hillary Clinton, já que eram do mesmo partido, 8% deles acreditaram na notícia. Então, a gente tem uma notícia que impactou 10 milhões de pessoas, com conteúdo muito pouco crível, mas que impactou em 8% do eleitorado concorrente. E a gente, quando pensa que a eleição americana ela foi decidida, teve municípios dos Estados Unidos, estados dos Estados Unidos, que a diferença foi inferior a 50 mil votos, e mais de 13 estados inferiores a 250 mil votos, a gente fala que tem 10 milhões de pessoas que foram impactadas, a gente percebe como esse fenômeno ele é perigoso, como esse fenômeno ele pode impactar, de fato, grandes democracias. A professora Paula falou bem, né, que a desinformação por dados apresentados, inclusive nas pesquisas lá, que foram trazidas pelo MIT, ele é 70% mais rápido, ela é muito mais atraente, então, e ela circula com muito mais velocidade. E um outro ponto interessante que a revista Science apresentou, em um artigo publicado nela, é que a desinformação que trata de processos eleitorais, ela transmite muito mais rápido do que terrorismo, do que desastre natural, do que ciências, do que lendas urbanas. Então, a gente tem um cenário muito propício, que é esse cenário da pós-verdade, e que a desinformação encontrou um espaço muito atraente para se promover no meio do contexto eleitoral. Das 20 top news, fake news distribuídas nos Estados Unidos antes da pandemia, né, no processo de 2016, as 20 fake news eram sobre o processo eleitoral. Para a gente ter uma referência em relação ao impacto de uma fake news e o papel da imprensa, aqui trazendo a palavra do professor Helder, a gente vai ver que a notícia mais divulgada foi essa fake news do Papa. A segunda notícia mais divulgada falava que Trump tinha envolvimento com corrupção, e ela foi produzida pelo Washington Post. Então, a gente tem uma notícia produzida com trabalho, com pesquisa, com gastos, com reputação, porque quando você faz uma notícia de um grande meio de comunicação, você coloca a sua reputação, ela teve menos impacto em um processo eleitoral do que teve uma notícia que dizia que o Papa acusava o FBI de corrupto e apoiava Trump, uma coisa muito, muito improvável. Então, é nesse contexto da pós-verdade, em que a opinião ela ganha o mesmo status
da verdade de um fato, da verdade factual, que a gente há um apego muito maior àquela lógica do doxa, né, do subjetivo, do que é episteme, de verdade, da ciência, em que a desinformação encontrou espaço para trabalhar. E Joan Sartori falava, né, que a capacidade que a gente tem de opinar, ela decorre do fluxo de informação que a gente recebe. Então, os ambientes em que eu estou envolvido, os ambientes que me alimentam de informação, têm impacto brutal naquilo que eu vou acreditar. Só que a gente tem outro fenômeno que é interessante também, que é o fenômeno da identificação com o grupo. De forma que, por vezes, a minha identificação com o grupo me faz ter uma crença que ela pode ter uma conclusão sem suporte fático algum. Eu posso acreditar que aquela coisa não é verdadeira porque o meu grupo não acredita. E depois eu vou esperar a razão por quê. E a gente percebe que isso aconteceu muito na pandemia, que chegava a informação, você dizia, não, isso aqui não é verdade. Por que não é verdade? Eu ainda estou esperando que o pessoal divulgue porque é verdade. Porque o meu grupo de influência já me disse que não é verdade, mas a informação que vai embasar a minha tese ainda não chegou. Então, a gente vai ter cenários em que há uma lógica pouco compreensível, porque a gente vai ter uma opinião que não é fundada em qualquer tipo de base. Então, a gente tem um cenário de pós-verdade em que a verdade não importa tanto. A verdade passa a ser o que a gente entende que ela é, e o fato em si deixa de ser algo palpável, deixa de ser algo único, algo que pudesse ser comprovado, e a gente passa a ter uma convivência muito pouco harmônica, a gente deve reconhecer, entre fatos e fatos alternativos. A gente pode falar que a existência de uma espécie de um buffet de verdades, buffet de realidades, que você vai lá e você escolhe, eu gosto dessa, eu gosto daquela, eu gosto daquela. Aqui eu vou botar no meu bolso e vou montar o meu fato. E o problema dessa pós-verdade não é ter mentira. O problema é as pessoas se relacionarem com a mentira da forma como se relacionam na atualidade. Enquanto a gente tem uma situação histórica de mentira, que a gente tinha a compreensão de que a população sabia o que era mentira e que a mentira era menos importante do que a verdade, hoje há uma normalização da ideia da mentira, há uma compreensão de equilíbrio entre o meu fato verdadeiro e o meu fato opinativo. Então, os fatos alternativos passaram a ser reconhecidos como fatos, que, na verdade, não deveriam ser fatos alternativos, deveriam ser inverdades. Então, é esse o contexto, então, falando de forma muito, muito breve, né, para tentar respeitar o prazo, é o contexto que a gente está inserido quando a gente discute a desinformação. Então, é um contexto em que a verdade passa a ter menos importância do que a opinião. E aqui a gente lembra muito Orwell, né, quando ele tinha aquela compreensão, em 1984, da ideia de duplo pensamento. Você pode defender uma coisa e defender uma coisa absolutamente contrária, simultaneamente, e na mesma frase. Orwell tratava muito disso, né? Você era completamente a favor da verdade, como queimando jornais e editando novos jornais no Ministério da Verdade. Mas eu sou a favor da verdade. Como? Eu queimando as notícias do dia anterior e reformulando essas notícias. A gente vive num cenário em que é possível você criar verdades alternativas, né, com esse eufemismo que utilizaram para mentira, e que se parece muito, né, com essa ideia que Orwell traduziu de duplo pensamento na década de 40. Então, agora a gente contextualizei um pouco, dediquei um pouco esse tempinho para contextualizar, para a gente começar a entender um pouco qual é o objeto do estudo, o que é a desinformação em si. E a gente começa falando um pouco da desinformação, separando o que é desinformação e por que eu não tenho usado aqui a palavra fake news. Quando a gente fala de desinformação, é muito menos conhecido no popular, né, nas conversas não acadêmicas, do que fake news. Fake news é a palavra que foi adotada pela sociedade para entender, para compreender como esse fenômeno da mentira e compreendida nesse cenário de pós-verdade. Mas é importante a gente, já que está fazendo uma análise nesse ambiente muito mais técnico, a gente deixar bem claro o que é um e o que é outro. A fake news, pela própria ideia da palavra, traduz falsidade de notícias. E a desinformação é muito mais do que isso, porque nem toda desinformação ela caracteriza, na verdade, uma falsidade, e nem toda desinformação caracteriza uma notícia. A gente vai ter situações desinformativas que advêm de notícias verdadeiras. É como a gente pode falar nos contextos nos cenários de descontextualização, em que alguém pode pegar uma notícia verdadeira, inserir em um contexto distinto, produzindo um resultado de comunicação diferente do que de fato aconteceu. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter um cenário de desinformação
que não seja decorrente de uma atividade jornalística ou algo semelhante. A gente pode, toda notícia, toda a comunicação que for feita de forma pública, ela pode ter esse caráter desinformativo. E ainda eu vou um pouco mais além, porque a gente ainda talvez não seja interessante usar fake news, porque fake news virou um adjetivo para algo que eu não gosto também. Basta lembrar que Trump, quando foi ser entrevistado em determinado momento, um jornalista de uma determinada do meio de comunicação que ele não gostava, ele falou: você não responde, porque você é fake news. You are fake news, ele falou nessa entrevista. Então, fake news passou a ser uma coisa que eu não gosto. E quando a gente vai trabalhar no ambiente científico e um termo serve para tudo, para nós não serve, né? Porque a gente não consegue delimitar o objeto de estudo. E, por conta disso, a gente começa a utilizar a expressão desinformação e utilizando principalmente a terminologia adotada pela Claire Wardle, quando ela faz uma separação baseada na intenção de ofender, na intenção de causar dano, né? Então, separando a ideia de desinformação de fato, que é aquela notícia que tem a intenção de causar dano e é falsa, daquela ideia da misinformation, que é uma informação... uma informação que não é verdadeira, mas não tem ânimo de causar desinformação, e tem a malinformation, que ela traz como aquela informação que é verdadeira, mas ela é descontextualizada e produz um efeito desinformativo. Então, já para não perder muito o tempo, eu queria avançar um pouquinho, 3 minutinhos, eu vou avançar para tentar ser o mais breve e a gente deixar espaço para poder discutir, e eu vi com muito prazer as ponderações da professora. É nesse cenário que o TSE está trabalhando na atualidade. A gente vem com as eleições mais íntegras do mundo, é uma eleição que o nosso cenário atual é uma eleição reconhecidamente íntegra, reconhecidamente eficiente, reconhecidamente ágil, por todos os grandes meios, os grandes os ambientes de estudos, os grandes centros de estudos de integridade, reconhecem o Brasil como uma das melhores eleições nesse aspecto tecnológico, e a gente está tendo uma reputação que ela é deslocada em relação à nossa performance. A gente tem uma super performance e um ataque que baixa a nossa reputação. Qual é a nossa dificuldade aqui? Vai na onda do que o professor Helder trouxe, dessa diferença de campo. Eles vivem no campo inclinado, como fala o professor Federico Alvim, né? A gente está no campo inclinado, a gente respeita a institucionalidade, a gente respeita a ética comunicativa, a gente respeita a racionalidade e a verdade. Enquanto o desinformador não está preocupado com ética, não está preocupado em ofender, não está preocupado com verdade. E, mais do que isso, ninguém fala bem da justiça eleitoral. Né? Ninguém vai pegar o seu WhatsApp e falar: caramba, que legal morar num país que tem uma justiça muito boa. Você só vai falar da justiça para falar mal. E sem contar as click farms, né? os robôs que estão à disposição rodando para produzir mais resultados. Diante disso, a Justiça Eleitoral desenvolveu 2 programas de enfrentamento à desinformação, um programa de enfrentamento à desinformação e um de tentativa, que é um foco em fortalecer o nosso ambiente reputacional para tentar deixar mais claro para a população que nós temos uma eleição de qualidade, porque o nosso trabalho não basta ser bom, a gente tem que parecer ser bom, a sociedade tem que entender que o nosso trabalho é desenvolvido com qualidade e que o resultado é legítimo para dar tranquilidade social. E as outras intervenções eu deixo para depois, para não desrespeitar o horário. Obrigado, professora. Desculpa se eu corri um pouco. Obrigada, doutor Victor. Muito incríveis as 2 apresentações. Se me deixassem, eu ficaria aqui a tarde toda debatendo esse tema, porque é um tema que não somente para nós especialistas, mas para quem está em casa também, para quem está na sua vida cotidiana, que acaba nos afetando a todos, né? Não só em contextos eleitorais, mas a desinformação como um fenômeno generalizado. E nesse segundo momento do nosso webinar, eu queria, então, fazer algumas perguntas, né? Aproveitar a presença de vocês. E eu queria fazer uma pergunta primeiro para o doutor Helder e depois para o doutor Victor. Doutor Helder, eu queria puxar um pouco para o seu livro, porque você, né, tem um livro publicado, então eu queria entender um pouco mais como é que a desinformação ela se encaixa nessa liberdade de expressão. Então, a desinformação, ela tá aí? Como é que isso funciona? O que você pode analisar a partir
do que você viu dentro do sistema interamericano, assim, se existem realmente limites e quais são esses limites que foram observados. E queria fazer uma pergunta para o Dr. Vitor também, em termos desse contexto eleitoral aqui no Brasil, se com relação a estratégias mesmo, aproveitar um pouquinho do que você já tinha começado a falar agora no final, sobre as estratégias do Tribunal Superior, então, se o Tribunal foi atrás de outros processos eleitorais em outros países, se vocês se basearam em estudos, quantidade de informação muito grande, não só no Brasil, como em outros países da América Latina. Um exemplo foi o Uruguai. Então, se essas eleições também elas foram determinantes para essas estratégias que o tribunal está levando a cabo esse ano. Então, contar um pouco dessa história e das fontes, dos instrumentos que foram selecionados para ajudar nessa tarefa. Então, eu passo a palavra para o Dr. Helder, então, responder primeiro e em seguida o Dr. Vitor. Paula, obrigado pela pergunta. Foi ótimo, porque era um dos temas que eu queria falar, mas eu realmente calculei o tempo mal, né? Porque se eram 3 pessoas e cada uma tinha 10 minutos, se são 2, fica 15 para cada um. Então, realmente, a matemática aqui passou um pouco longe. Eu mantive os 10 minutos e realmente esqueci. Mas vamos lá. Olha, a liberdade de expressão no sistema interamericano ela tem uma dupla função, certo? Vai ser a função tanto de você se expressar socialmente, mas também como a função de você saber o que as outras pessoas estão pensando. Então, isso é importante. A desinformação ela vai atuar aí, porque ela vai poluir, para citar aqui uma autora que o professor Vitor citou, a Claire Wardle, que ela vai falar que a gente vive numa poluição informacional, numa desordem informacional. Porque a desinformação ela vai poluir o espaço público. Ela vai pegar esse debate e vai deixar ele confuso, porque vai polarizar, vai pegar fatos e vai modificá-los para que possa enganar as pessoas. E a desinformação ela é ruim porque ela é um risco a partir do momento que o Estado passa a legislar sobre desinformação, ele pode dizer o seguinte: olha, a desinformação é um grande problema, a gente precisa regulamentar. Mas essa regulamentação ela precisa ser feita de maneira extremamente cautelosa. Porque se ela não for feita com cautela, ela pode cercear a liberdade de expressão de uma maneira terrível. No Brasil, por exemplo, a gente está discutindo agora o PL das fake news, que tinha como possibilidade aí uma extensão da imunidade parlamentar feita no Congresso através de lei. Eu não sei nem se isso é constitucional, né? Porque ali a imunidade material dos congressistas ela é prevista na Constituição. Não sei se uma lei poderia estender essa imunidade para o ambiente virtual. Mas você daria ali um privilégio para que o parlamentar pudesse falar o que quer que ele quisesse na internet, sem nenhum tipo de controle do Estado. No outro giro, você também poderia fazer o oposto. Você poderia criar, para citar mais uma vez aqui um exemplo dado pelo professor Vitor, você poderia criar de Orwell, a gente poderia criar o Ministério da Verdade. Então, colocar ali alguém no Estado que ia dizer o que é verdade e o que é mentira. Só que também a gente nem tanto mar, nem tanto a terra, né? Vamos agora aqui partir para o outro lado. À medida que o Estado ele pode cercear a liberdade de expressão, se a gente permite que a desinformação ela circule de maneira livre, a gente também permite que os cidadãos eles estejam sendo enganados e que sua liberdade de expressão, enquanto pessoas que participam de um debate público, ela seja influenciada de uma maneira negativa. Então, de repente, eu vou querer votar no professor Vitor, para citar um exemplo aí do professor Cass Sunstein, que é de Harvard, ele pode dizer assim, olha, se eu digo para toda a sociedade que eu tenho uma medalha de honra porque eu fui para a guerra, e isso é mentira, eu vou estar enganando todo mundo, né? Eu coloco isso aí de uma forma como se eu fosse um herói de guerra, eu vou estar enganando todo mundo, então eu vou estar de uma maneira... E as pessoas vão replicar isso, porque podem acreditar nessa questão, ou seja, eu vou estar através de enganar a liberdade de expressão, enganar as pessoas, que vai ter sua liberdade de expressão ali modificada, cerceada, vão levar aquele negócio para frente, vão acabar enganando um monte de gente. Então tem esse outro lado, né, da expressão do cidadão. Tem um lado da regulação estatal, tem um lado da expressão das pessoas, dos cidadãos participando do debate público, e tem um terceiro elemento,
que é um elemento que tem sido bastante debatido, que é a moderação de conteúdo e a regulação de política das plataformas, de como elas estão inseridas aí nesse debate. Porque a gente não tem uma regulamentação ainda no Brasil que possa... O Vitor pode falar isso melhor que eu, porque o programa que a gente tem no TSE, ele é de ter um viés não sancionatório, isso é importante, né, frisar. Ele é focado em comportamentos na rede, por exemplo, comportamentos inautênticos e tudo, mas ele não tem um foco de sancionar. Isso aí teria que ser feito por uma outra via, de repente através do Ministério Público, enfim. Mas a gente não tem uma legislação hoje, como tem a Alemanha, por exemplo, que pode ser utilizada para que essas plataformas possam ser sancionadas ou possam agir com uma responsabilidade social. Essa é uma questão bem tensa. Elas estão ali num limbo regulamentar e têm agido de acordo com suas próprias políticas, que nem sempre são transparentes. É o terceiro eixo, aí eu acho que é o que a gente tem debatido bastante na academia, é como possibilitar que essa moderação de conteúdo, que está muito relacionada à liberdade de expressão, que é o que fica na internet, o que sai dentro daquela plataforma, como ela pode ser colocada de uma maneira transparente, que a gente possa saber quais políticas a gente está infringindo ou não com o nosso discurso, e como isso pode ser aplicado em contextos eleitorais. Então, assim, no meu livro eu trato muito desses aspectos, né? Tanto do aspecto individual, coletivo e das plataformas. E é isso, eu não sei se eu falei demais, não sei se fez sentido, eu espero que sim. Agora eu passo a palavra para o professor Vitor. Imagina, obrigada. Perdão, Paula, para você. Eu pensei que tu tivesse caído novamente. Não, tudo bem agora. Então, obrigada, Ana, foi ótimo. E agradeço toda a explicação. Agora passo a palavra ao doutor Vitor. Obrigado, doutora Paula. Você nunca fala demais, olha, a gente sempre aprende, pode falar muito aí, que é sempre bem-vinda. Em relação à pergunta que foi feita, as estratégias que são desenvolvidas no TSE, como o professor já adiantou, né? A atuação do TSE, eu estou lotado na assessoria de enfrentamento à desinformação. A própria existência da assessoria de enfrentamento à desinformação já é, de certa forma, uma declaração de preocupação do tribunal com a causa. Ela foi criada, né, no ano passado, né, do ano passado para cá, que foi criada de caráter permanente, porque antes existia uma preocupação desde 2018, o tribunal vem criando iniciativas nesse sentido. Criou-se um comitê de enfrentamento à desinformação, só que o comitê de enfrentamento à desinformação ele tinha servidores absolutamente qualificados, muito bons, mas que eles não tinham dedicação exclusiva para a causa. Então, eles cuidavam de causas muito importantes e desinformação. E a partir da preocupação, especialmente da experiência que foi tida em 2018 e que se veio aprimorando em 2020, percebeu-se, a partir da gestão agora do ministro Fachin, a necessidade de criar um programa permanente de enfrentamento à desinformação e, para isso, uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação. No ambiente desse programa programa de enfrentamento à desinformação, já tentando responder um pouco da provocação da professora, foram utilizadas diversas referências, né? Eu estava até dando uma checada aqui, a gente tem o programa, ele está impresso e ele está disponível em 3 idiomas no site do TSE. Se for lá, justiçaeleitoral.jus.br/desinformação, eu posso colocar depois no chat, a gente vai ter acesso a esse material, tanto em espanhol como em inglês. Nesse material, eu estava consultando aqui para ver quantas fontes a gente tem. A gente tem 5 fontes, 5 páginas de fonte, trazendo tratados internacionais, estudos acadêmicos de várias nacionalidades, nacionais e internacionais, e um dos pontos que eu acho muito importante é um estudo desenvolvido por encomenda do Conselho Europeu, né, que foi feito pela professora Claire Wardle e por De Castro, que nesse estudo talvez seja uma das grandes referências no estudo de desinformação, né? Que começou a tratar as tipologias de desinformação, alguns eixos de desinformação, e que isso aí, claro, tem influência, sim, no trabalho desenvolvido no âmbito desse programa. No âmbito desse programa, a gente, a partir daí, tem 3 grandes eixos de atuação. Um eixo de capacitação, a gente parte da ideia de que uma sociedade... o combate à desinformação é algo muito grande, é algo que vai exigir participação de todos os players do processo eleitoral, e aí a gente vai incluir partidos políticos, as plataformas, e também, e aí está
e acima de tudo, a participação do eleitor, uma participação multissetorial, em rede, né, daquele All Society Network, essa ideia muito ampla, e a partir dela a gente pensa que é importante capacitar os agentes desse processo para que eles deixem de ser um agente de propagação de desinformação, né, reencaminhando, retuitando, e passem a ser um agente de combate à informação. A gente viu que a informação propaga muito mais rápido, a desinformação é muito mais atraente do que o discurso burocrático verdadeiro, né, porque é muito mais fácil alguém ver uma notícia falsa do que desver, né? Fico brincando, aquele desver, você não tem como desver. Se você fala que o outro é ladrão, é corrupto, você demonstrar que não houve, trazer o número do processo em que ele foi inocentado, isso é muito difícil. Então, o desver, né, desculpa se alguém não conseguir entender a brincadeirinha com a palavra, você deixar de ter o impacto é muito complicado, vai exigir um custo cognitivo muito alto, vai exigir um custo de tempo muito alto. E tudo isso hoje é muito escasso. As pessoas não têm tempo, as pessoas não querem gastar muita energia para raciocinar para coisas que já estão com a ideia formada. Né? A gente está fazendo estudo, a gente está fazendo uma reunião com vários parceiros, né? Um deles foi o reitor da UNB, que tem especialização em linguística, então é assim, uma conversa de 5 minutos, já é uma grande aula, e ele falou, hoje em dia a gente tem 3 segundos para dar uma informação muito forte, para a pessoa captar e ficar com essa informação. Então, se a gente precisa de muitas páginas para poder explicar uma desinformação, a gente está atrás. Então, a gente precisa de parceiros para amplificar o discurso, e o discurso de verdadeiro ser mais amplo do que o discurso de mentira, porque o discurso de mentira vai se espraiar mais rápido, então a gente tem que ser mais abrangente. E a partir dessa lógica, a gente parte de uma ideia de capacitação. Essa capacitação foi desenvolvida tanto com plataformas, a gente teve, as plataformas falaram, vocês podem falar um pouco sobre urna eletrônica, por exemplo? A gente teve uma reunião sobre isso. Depois a gente falou, plataformas, vocês podem explicar como é que isso funciona? Elas tiveram reuniões de plataformas conosco e com vários pontos focais, o professor Helder participou, inclusive, de algumas. Então, essa foi uma das ideias centrais. E essa semana teve uma iniciativa inédita em Brasília, que foi o primeiro encontro de plataformas das Big Techs com os partidos políticos. Se a gente pensar que os partidos políticos têm um papel determinante no ambiente democrático, a gente poder colocar os partidos para dialogar com as Big Techs, com as grandes plataformas, sobre desinformação, abrindo canais de intercâmbio de informação, eu acho que é algo único, que nunca tinha acontecido no Brasil, e poucos lugares do mundo estão tendo esse acesso às plataformas. Isso mostra muito da intenção que a gente tem de dar transparência. A gente quer que os agentes façam parte do processo. A informação tem que ser ampla. Um segundo ponto é o ponto da informação. A gente capacitar e informar. Informar, a gente parte da ideia de que a gente está competindo com notícia de baixa qualidade. Então, a gente tem que produzir notícia de alta qualidade e tentar aumentar o impacto dessa notícia de alta qualidade. Então, a gente tenta, pelo meio de comunicação, tanto institucionais como os parceiros. Então, a gente tem vários parceiros, inclusive a CAUEST é um dos parceiros do nosso programa de enfrentamento à desinformação, que a gente tenta que as notícias boas sejam replicadas, para a gente conseguir ter um impacto maior e chegar em mais distanciamento. E, por fim, um eixo de resposta. Eixo de resposta é quando a gente precisar realmente responder e trazer a verdade em situações de dúvida. Isso é feito com a participação de alguns parceiros, inclusive os checadores, as agências de checagem. E aí é importante um ponto que o professor Helder trouxe, que eu estava anotando aqui, tem um bocado de coisa que você falou aqui, Helder, muita coisa bacana, e um dos pontos que ele falou é a importância do jornalismo de qualidade. A gente tem uma disputa muito grande entre o custo da informação, né, o custo da informação em todos os sentidos, e a informação barata. A desinformação ela se propaga nesse ambiente de informalidade. E a informalidade, junto com a informação barata de produzir, às vezes vem a expressão americana, né, do cheap speech, que é a informação barata de qualidade também. Então, as agências de checagem, elas conseguem trazer informação de qualidade por meio da ciência, por meio de metodologia. E é a metodologia que vai dar credibilidade ao fato. É a gente poder checar a qualidade do fato. Então, a gente podia pensar muita coisa, como a professora falou, né? E eu fico com medo de me estender muito. Mas só queria trazer um último ponto aqui em relação das ações do TSE que a gente desenvolveu, é uma compreensão da necessidade de engajamento na linguagem combativa à desinformação. E com base nessa ideia, numa ideia de voluntarismo, o TSE desenvolveu um movimento, né? Na verdade, ele deu espaço, ele criou a base para se desenvolver um movimento de voluntários da Justiça Eleitoral. O professor Helder, inclusive, é um dos coordenadores desse movimento, que chama Frente, que a gente pensou o seguinte, a gente é a Justiça Eleitoral, a gente tem contato pelo Brasil inteiro, e estão atacando a Justiça Eleitoral de forma covarde.
estão trazendo informações falsas. E a gente tem agentes de desinformação que estão espalhados pelo Brasil. E a gente convidou os servidores, quem quiser, de maneira voluntária, a ser um agente de combate à desinformação, pode fazer parte. A gente, professora Paula, em um pouco mais de um mês, já tem mais de 2.000 voluntários que falaram, não quero ganhar nada por isso, eu quero somente ajudar no combate à desinformação. E nesse ambiente a gente está fazendo capacitações, a gente vai fazer intercâmbio de boas práticas e uma série de ações que são voltadas justamente a melhorar esse ecossistema informativo que está tão poluído. Obrigado. Nossa, perfeito. Muito obrigada, doutor Vitor. Deu um panorama bastante abrangente do que são essas ações, né, do que está sendo realizado, dos parceiros, quem são os atores que estão envolvidos. Muito obrigada por isso. E a gente chegou ao final do nosso evento e gostaria de agradecê-los mais uma vez pela participação. A CAUESH, como o doutor Vitor falou mesmo, nós estamos nessa linha de frente contra a desinformação, então esse foi mais um dos eventos pensados né, de forma a contribuir para esse processo eleitoral que nós teremos agora no ano de 2022. Então, realmente, eu só tenho a agradecer e convidá-los a participar também em outros eventos que iremos realizar da CAUESH, a continuar acompanhando as nossas atividades e espero vê-los em uma outra oportunidade. Agradeço também a quem participou do evento, quem assistiu, então, e desejo um bom fim de semana para todos. Muito obrigada.